Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Márcio, do Ministério de Idosos dos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada, no projeto de lermos a Bíblia toda em um ano. Hoje estamos na leitura de número 86. Estaremos lendo em Josué de 19 a 21 e Salmos 58. Vamos iniciar nossa leitura? Josué capítulo 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, isto é, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. Tiveram, pois, nas suas heranças, Berseba, Sebá, Molada, Azar, Sual, Balá, Ezem, Eltolade, Betuel, Ormã, Zilcrag, Bete Marcabote, Azar, Suzá, Betelebaote e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. Ain, Rimon, Eter e Assã, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Balaatber, que é Ramá, do sul, e a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Ora, do quinhão dos filhos de Judá tirou-se a herança dos filhos de Simeão, porquanto a porção dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão receberam herança no meio da herança deles. Surgiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, vai ao termo da sua herança até Saride, sobe para o ocidente até Maralá, estende-se até Dabesete, e chega até o ribeiro que está de frente a Joquineão. De Saride vira para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislot-Tabor, estende-se a Daberate e vai subindo a Jafia. Dali passa para o oriente e Gat-Efer e Et-Cassim, chegando a Rimon-Metoar, e virando-se para Nea. Vira para o norte para Anatom e chega ao vale de Ifitael. Ecatate, Nalaal, Sihon, Idalá e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu aos filhos de Isacar, segundo as suas famílias. Vai o termo até Gisreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anarate, Rabite, Quizion, Abis, Remete, Esganim, Isaade e Beté Pazes, e estendendo-se este termo até Tabor, Zazima e Beté Semes, e vai terminar no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias e as cidades da sua aldeia. Saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, e o seu termo incluiu Elcade, Ali, Betém, Aquizaf, Alameleque, Amade e Misael, estendendo-se para o ocidente até Carmel e Sior-Libinate. Vira para o nascente do sol Bet-Dagmon, chega a Zebulon e ao vale de Ifitael, para o norte até Bete-Emeque. E Neiel estende-se pela esquerda até Cabul. Hebron, Reob, Amon e Canã até a grande Sidom. Vira para Ramá e para a cidade fortificada de Tiro, desviando-se então para Oza, donde vai até o mar, Malabe, Aquisibe, Umá, Afeca e Reob. Ao todo, 22 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Vai ao seu termo desde Elef e desde o carvalho de Zananim e Adame Naquebe, e Jabineel até Lacum, terminando no Jordão. Vira para o ocidente até Azinote-Tabor e dali passa a Ucoque, chega a Zebulon da banda do sul e a Ser da banda do ocidente, e a Judá e a margem do Jordão para o oriente. E são as cidades fortificadas, Zidim, Zer, Amate, Racate, Kineret, Adama, Ramá, Azor,
Quedes, Edrei e Azor, Iron, Migadal, Ei, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, para as cidades das suas aldeias. A sétima sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O termo da sua herança inclui Zorá, Estoal e Semes, Zalabim, Eijalon e Trá, Elon, Timnat, Ecrom, Eltec, Gilbeton, Baalat, Jeude, Bene-Beraque, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, com o território defronte de Jope. Saiu, porém, pequeno o território dos filhos de Dan, pelo que os filhos de Dan subiram, pelejaram contra Lesem e a tomaram, feriram-na o fio da espada, tomaram posse dela e habitaram, e a Lesem chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Essa é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e as cidades e as suas aldeias. Tendo os filhos de Israel acabado de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo a ordem do Senhor, lhe deram a cidade que pediu Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, e ele reedificou a cidade e habitou nela. Essas são as heranças de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças das casas paternas nas tribos dos filhos de Israel, repartiram em herança por sorte em Siló, perante o Senhor, e a porta da tenda da revelação, e assim acabaram de repartir a terra. Falou mais o Senhor a Josué: dize aos filhos de Israel: designai para vós a cidade de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, a fim de que fuja para ali o homicida que tiver matado alguma pessoa involuntariamente, e não com intento, e elas vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, apresentar-se à porta da mesma, e exporá a sua causa aos anciãos de tal cidade. Então eles o acolherão ali e lhe darão lugar para que habite com eles. Se, pois, o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem intenção e sem odiá-lo dantes. E habitará nessas cidades até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde estiver fugido. Então designarão a Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naphtali, a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e a Kiriate Arba, esta Hebron, a região montanhosa de Judá. E além do Jordão, nas alturas de Jericó, para o oriente, designaram a Bezer no deserto, no planalto da tribo de Ruben, a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bassã, da tribo de Manassés. Foram estas cidades designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que matasse alguma pessoa involuntariamente, para que não morresse às mãos do vingador do sangue até se apresentar perante a congregação. Josué capítulo 21. Então os cabeças das casas paternas dos levitas chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas paternas nas tribos dos filhos de Israel, em Siló, na terra de Canaã, e lhes falaram, dizendo: o Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos desse cidade em que habitássemos e os seus arrabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, das seguintes cidades dos seus arrabaldes. Saiu, pois, a sorte às famílias dos coatitas e os filhos de Arão, o sacerdote, que era dos levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Aos outros filhos de Coate caíram por 7 das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Isacar, da tribo de Aser, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bassã, 13 cidades.
E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel, os levitas, essas cidades e os seus arrabaldes, por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Ora, deram da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão essas cidades que por nome vão aqui mencionadas, a quais passaram a pertencer aos filhos de Arão, sendo estes das famílias dos coatitas, e estes por sua vez dos filhos de Levi, por quantos lhe caiu a primeira sorte. Assim lhes deram Kiriat Arba, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e seus arrabaldes em redor. Arba era o pai de Anak. Mas deram o campo da cidade e das suas aldeias a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicídio, e seus arrabaldes, Libina e seus arrabaldes, Jati e seus arrabaldes, Estemos e seus arrabaldes, Elon e seus arrabaldes, Debi e seus arrabaldes, Aim e seus arrabaldes, Jutai e seus arrabaldes, Beteseme e seus arrabaldes, 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e seus arrabaldes, Gebai e seus arrabaldes, Anatote e seus arrabaldes, Almon e seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e seus arrabaldes. As famílias dos filhos de Coate, levitas, isto é, os demais filhos de Coate, receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicídio, e seus arrabaldes, na região montanhosa de Efraim, Gezer e seus arrabaldes, Quibizaim e seus arrabaldes, Ete-Oron e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Eltec e seus arrabaldes, Gibeton e seus arrabaldes, Aijalon e seus arrabaldes, Gater-Rimon e seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanak e seus arrabaldes, e Gat-Rimon e seus arrabaldes, 2 cidades. E as famílias dos demais filhos de Coate tiveram ao todo 10 cidades e seus arrabaldes. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicídio em Baçã e seus arrabaldes, e Besterá e seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Isacar, Quizion e seus arrabaldes, Deberate e seus arrabaldes, Germute e seus arrabaldes, em Ganim e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Asser, Misael e seus arrabaldes, Abidom e seus arrabaldes, Elcate e seus arrabaldes, Recobe e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quede, cidade de refúgio do homicídio, na Galiléia e seus arrabaldes, Emote-Dor e seus arrabaldes, Cartã e seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades do Gazonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e seus arrabaldes. As famílias dos filhos de Merari aos demais levitas deram da tribo de Zebulon, Joquineão e seus arrabaldes, Cartá e seus arrabaldes, Diná e seus arrabaldes, Nalau e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e seus arrabaldes, Jazá e seus arrabaldes, Quedremote e seus arrabaldes, Mefaate e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade e Remote, cidade de refúgio do homicídio, em Gileade e seus arrabaldes, Manaim e seus arrabaldes, Esbom e seus arrabaldes, Jassá e seus arrabaldes, e todos 4 cidades. Todas essas cidades couberam por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas famílias. O restante das famílias dos levitas foram, ao todo, 12 cidades. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades e seus arrabaldes. Cada um dessas cidades tinha os seus arrabaldes ao redor, assim foi com todos eles. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que, com juramento, prometera dar a seus pais. E eles a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde ficar de pé diante deles, mas todos o Senhor lhes entregou às mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel, tudo se cumpriu. Salmo 58. Falais deveres que é reto, vós os poderosos,
julgai retamente os filhos dos homens, não antes no coração forjais iniquidade sobre a terra, fazeis pasar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasce, preferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os seus ouvidos, de sorte que não ouve a voz dos encantadores, nem mesmo do encantador perito em encantamento. O Deus quebra-lhes os dentes da sua boca, arranca, Senhor, os caninos aos fios dos leões. Sumam-se por águas que se escoam, sejam pisados e murcham como a relva macia, sejam como a lesma que se derrete e se vai com o aborto de mulher que nunca viu o sol. Que ele arrebate os espinheiros antes que cheguem a esquecer as vossas panelas. Assim o vedes com os que estão ardendo. O justo se alegrará quando vir a vingança, levará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirão os homens: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Amém. Vamos neste momento orar ao Senhor pelas leituras que acabamos de ver. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos a Ti por mais essa leitura que acabamos de ver. Peço que o Senhor grave esta leitura no nosso coração e na nossa mente e que possamos viver ela a cada dia. Dá-nos um dia abençoado na Sua presença e que o Senhor abençoe cada um que está neste projeto de ler a Bíblia toda em um ano. Pai, te agradecemos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém.